Vida interrompida. A polícia de Taubaté investiga a morte de fisiculturista de 23 anos. Ele teve insuficiência respiratória. A suspeita é de que tenha sido provocada pelo uso de anabolizantes. Ao vivo, o professor de educação física orienta sobre os riscos gerados pelo produto. Greve continua. Sindicato e Federação dos Bancos estão sem acordo e a paralisação completa 23 dias. O perigo também continua. Pinda registra novas mortes por H1N1. E a luta contra o Aedes aegypti. Vamos mostrar que em Taubaté um morador ajuda a diminuir criadouros do mosquito com muita criatividade. O Band Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. A polícia de Taubaté investiga a morte de um fisiculturista. A suspeita é de que Matheus Ferraz, de 23 anos, tenha usado anabolizantes. O uso excessivo do produto pode gerar graves doenças e levar até a morte. A busca pelo corpo perfeito teria sido o motivo que interrompeu a vida deste rapaz. Nas redes sociais, Matheus Ferraz, de 23 anos, mostrava a boa forma em diversas fotos, muitas delas participando de competições de fisiculturismo. Na noite de segunda-feira, ele deu entrada no Hospital São Lucas, em Taubaté, e morreu ontem à tarde. O caso saiu dos prontuários do Hospital São Lucas e ganhou repercussão nas redes sociais com o relato do cardiologista Marco Calçada, um dos médicos que atenderam o rapaz aqui na unidade. No texto, ele fala da morte de um paciente por uso excessivo de anabolizantes. O médico fala da dor dos familiares e da equipe do hospital que se empenhou para salvar o paciente. Em outro trecho, Marco diz que espera que esta morte sirva de testemunho para tantos outros que usam anabolizantes indiscriminadamente. O estado de saúde de Matheus no momento da internação não foi divulgado pela unidade. Segundo o Instituto Médico Legal, a morte foi causada por insuficiência respiratória. Hoje cedo, emoção entre os familiares na despedida do jovem. O corpo foi velado em Taubaté e cremado. Na clínica onde ele recebia consultoria e que oferece atendimento a outros fisiculturistas da cidade, o expediente foi suspenso. Matheus treinava nesta academia. Ele participava de campeonatos nacionais e internacionais e conquistou neste ano os títulos de campeão paulista e brasileiro de musculação. O uso indevido de anabolizantes pode provocar graves consequências. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 1 em cada 16 estudantes já usou anabolizantes esteroides, dado que preocupa. Os efeitos colaterais são perigosos, tanto físicos como psicológicos. Queda do cabelo, distúrbios da função do fígado, tumores no fígado, comportamento agressivo, paranoia, psicoses, coágulos no sangue, retenção de líquido no organismo, aumento da pressão arterial e risco de adquirir doenças transmissíveis. Para este toxicologista clínico, o uso contínuo pode causar efeitos silenciosos e levar à morte de maneira inesperada. Isso pode acontecer. Você pode estar fazendo um uso, está ficando bonito, está ficando com o físico que você queria, só que esses são os efeitos visíveis. Os invisíveis são um aumento de pressão arterial, uma dificuldade para bombeamento do sangue, o fígado começando a falhar sem poder trabalhar direito com as outras drogas que eventualmente você consuma, e isso vai fazendo com que você vá ficando cada vez mais fraco, mais exposto a outras doenças, e de uma hora para outra o órgão pode simplesmente parar de funcionar. E aí você tem uma morte súbita, o que é infelizmente muito comum nos jovens hoje em dia. Os anabolizantes são derivados da testosterona, hormônio masculino responsável pelo crescimento celular e de tecidos do corpo. O médico explica que o uso do produto deve ter orientação de um profissional de saúde. Se você tem necessidade de mudar o seu corpo, talvez tenha antes necessidade de pensar um pouquinho, mudar a sua cabeça. Então, é como nas meninas que têm anorexia. Às vezes a necessidade de ter um corpo muito bombado, muito bonito, pode ser uma insegurança que está precisando ser melhor trabalhada. Segunda coisa,
tem que fazer sempre uma verificação médica com um médico de confiança para ver se a sua saúde poderia eventualmente estar exposta a esse tipo de medicação. Se você é um fisiculturista, inclusive, que faz competições ou tem necessidade de aparecer em público e fazer competições, isso também pode ser adequadamente levado por um médico especialista. Pois é, né? Apesar de todo esse risco aí, ó, o uso de anabolizantes no Brasil continua sendo muito grande. Então, sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Band Cidade o professor de Educação Física, Renato Rocha. Obrigada, professor, pela presença. Uma boa noite. Boa noite. Bom, primeira coisa que eu gostaria de saber é, para conquistar um corpo muito musculoso, como a gente vê nas competições, sem o uso de anabolizantes, é possível? É muito difícil. Existe um distúrbio, né, fisiológico em que o indivíduo pode apresentar uma falha, né, na produção de uma substância e isso causar um crescimento exagerado da sua massa corporal. Mas isso são casos raríssimos de acontecer. Então, para atingir essa massa muscular aí exagerada, né, para essas competições, tem que usar anabolizante. Por que existe alguma fiscalização e um doping, algo que possa reverter? Porque fica meio contraditório, né? É proibido, as pessoas fazem, sabem que faz mal, mas as competições incentivam ou não? Sim, na realidade existem diferentes categorias. Algumas categorias realmente não há necessidade. O atleta simplesmente fazendo uma dieta balanceada, um treino adequado, um descanso e tendo genética para isso, ele consegue desenvolver uma massa muscular interessante. Agora, se a gente for levar em consideração as imagens que passaram ao longo dessa reportagem que nós vimos agora, é difícil, né? Eu diria que realmente não é possível um indivíduo sem o uso de algum tipo de anabolizante conseguiria chegar nesse tamanho, né? A fiscalização, na realidade, no fisiculturismo, ela não acontece com muita frequência, não. Até pode ser que ela exista, mas não é uma coisa muito comum de se acontecer, porque é típico do esporte, da modalidade esportiva. E os atletas, né, os grandes atletas mesmo, eles sabem o momento que devem usar para poder chegar na competição e não apresentar nenhum tipo de sinal de uso de substância indevida, pelo menos para aquele momento, né? Agora, o não atleta, né, o indivíduo que faz uso único e exclusivamente para fator beleza, estética, esse, se a polícia pegar, mesmo o atleta, se a polícia pegar usando sem um receituário médico, ele pode ser enquadrado como traficante, usuário, coisas do tipo. A gente viu aí vários efeitos colaterais, né? A gravidade que esse tipo de produto ele gera. Existe alguma diferença para homens, mulheres? A gente vê muitos adolescentes também fazendo uso. O risco ele não é muito diferente, não, independente de quem esteja usando. Evidentemente que vai ser diferente para, por exemplo, para o jovem, né, para o adolescente, um dos maiores riscos, além de tudo aquilo que o médico já colocou, né, nessa reportagem, é a interrupção do crescimento. Isso é fato, pode acontecer e aí prejudicar até, vai né? para o resto da vida, né? O interessante do anabolizante é exatamente isso. Ele vai causar o aumento da massa muscular naquele indivíduo que está treinando, está fazendo uso do anabolizante, mas a partir do momento que ele para de tomar o anabolizante, ao longo do tempo ele vai perder essa massa muscular conquistada às custas do anabolizante. Porém, se acontecer, e normalmente acontece, algum efeito colateral, na maior parte das vezes é pro resto da vida, não tem reversão. Aí não tem como reverter. Quais as diferenças de suplementos e anabolizante? Porque às vezes as pessoas podem confundir, né? O que a gente observa é que eles fazem uso concomitante. São coisas totalmente separadas, distintas, né, e com funções também, algumas funções semelhantes. De um modo geral, o suplemento ele foi desenvolvido para pessoas que têm dificuldade em se alimentar, principalmente com relação ao aspecto energético, né? Mas pessoas também que possam apresentar alguma intolerância a algum alimento encontrado, né, no alimento tradicional, acabam utilizando o suplemento. Eu tive o prazer de trabalhar com várias nutricionistas, inclusive nutricionistas que atuam na área do esporte, e nenhuma chegou a falar que há necessidade realmente de um indivíduo suplementar, a não ser que ele seja atleta. Caso contrário, mesmo que ele seja um praticante assíduo de musculação na academia, nenhuma foi unânime em dizer, não, precisa tomar. Faz-se uma adequação alimentar, porque normalmente eles não comem de forma adequada, seria o suficiente. Já o anabolizante ele tem uma característica diferente. Ele vai agir nas células do organismo, causando o aumento do seu volume, né, dessa massa, não só do músculo, mas de todas as células do nosso organismo. E o que eles esquecem é que coração é músculo também.
Pois é, aí está o risco, não vale a pena, né, professor? Nunca. Nós conversamos aqui então com o professor de Educação Física, Renato Rocha. Obrigada pelas orientações, bom trabalho para o senhor, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Mais 2 mortes por H1N1 foram registradas em Pindamonhangaba, mas a Vigilância Epidemiológica não soube informar quando elas aconteceram, nem informações dos pacientes. No total, 5 pessoas morreram na cidade, vítimas da doença. Depois do intervalo, vamos falar de eleições. Amanhã é dia de debate aqui na TV Band Vale, hein? E também a situação dos bancos. A greve continua e amanhã já completa 24 dias. Hora certa para você, 7 horas em ponto. A gente não demora.